Olá! O tema que nos traz hoje nesse vídeo é indeferimento da petição inicial. Se esse tema te interessa, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre ele. Meu nome é Márcia Simão de Lima, eu sou professora de Direito Processual Civil e sou uma apaixonada por estimular meus alunos de Direito a ir mais longe com o seu curso, a sonhar alto e a realizar esse sonho. Então, se você já é inscrito, muito obrigada. Você me estimula a estar fazendo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito e está vendo pela primeira vez esse vídeo e faz sentido para você esse canal, se inscreve, ativa o sininho que você vai receber as notificações de coisa nova por aqui. Não vai perder tempo, ok? Vamos então ao nosso tema? Indeferimento da petição inicial. O que é isso? A gente já sabe que o direito... Quando a gente estuda o direito se divide em duas bandas. O direito material, que é a relação que enlaça as duas partes em conflito, e o direito processual, que é o conjunto de procedimentos, né, que vai cuidar de levar essa questão, esse conflito, no judiciário. Vai dizer como é que aquele pedido deve ser feito no judiciário, passo a passo. Quando a gente fala de indeferimento de petição inicial, a gente está na banda procedimental. Portanto, a gente está falando de direito processual. Alguma coisa aconteceu de vício, de erro nessa petição inicial que o juiz determinou que ela não pode dar seguimento ao processo. É, na verdade, o indeferimento da petição inicial um castigo que o advogado, a parte autora, recebe por não ter observado os requisitos da petição inicial, como devem ser. Então, mal comparando, a gente poderia dizer que é um aborto do processo. O embrião, que é a petição inicial, ela morre antes de dar seguimento e se reproduzir em uma sentença. É um aborto, então, do nosso processo. Ninguém quer, né? Pelo amor de Deus. Não indefira minha petição inicial. A gente precisa ficar atento a algumas coisas se a gente não quiser que isso aconteça com a gente. Repare, a petição inicial, como ela é tão importante, ela deflagra o processo, ela delimita o pedido, é razoável que a lei tenha estabelecido alguns requisitos, ou seria um samba do crioulo louco, né? Por isso mesmo, a gente vai ver que no artigo 319 tem todos os requisitos da petição inicial. Se a gente não atender aqueles requisitos, a nossa petição inicial pode ser indeferida. Por que pode? É porque tem requisitos, por exemplo, que está lá no inciso 2 desse artigo 319, que é indicar se o autor tem união estável ou não. Se a gente deixar de indicar isso não vai gerar propriamente um indeferimento, se esse assunto não for de suma importância para o tipo de ação que a gente está movendo. Se for e a gente não trouxer, pode gerar um indeferimento da petição inicial. O juiz passa-lhe a caneta, extingue o processo e acabou, e a gente não tem mais o processo, tem que fazer de novo a ação. É isso que é o indeferimento da petição inicial. Ele ocorre, então, como já disse, porque a gente deixou de observar os requisitos da petição inicial. Agora, como ele ocorre? Na hora que a gente dá a entrada no nosso processo, veja, o juiz tomou conhecimento da nossa petição inicial, né? E aí, quando ele vai ver pela primeira vez, ele vai ver se a gente atende aqueles requisitos. Tá aqui o inciso 1, o 2, tá tudo aqui, ok. Manda citar a parte ré. Mas ele repara que está faltando, por exemplo, deixe dizer assim com mais clareza, o endereço da parte ré. Como é que vai citar sem endereço da parte ré? O juiz, então, determina, está lá no 321, determina que a parte autora emende a petição, e a gente já falou de emenda, né? Porque coloque lá o que está faltando, dá um prazo de 15 dias, e se o advogado não atender a esse requisito, ou melhor, essa determinação, aí o juiz, então, indefere a petição inicial. Então, observe,
Para que a petição inicial seja indeferida, o juiz precisa primeiro citar a parte autora e mandar ela corrigir o erro dela. Atenção, eu já vi casos em juizados especiais federais que o juiz não manda emendar. Ele não atende esse requisito. E qual é o fundamento disso? Ele diz que o procedimento sumário, ou sumaríssimo, como alguns dizem, do processo dos juizados especiais não admite o procedimento da emenda. Bom, aí vai a discussão. Não é, admite, não admite, é mais fácil dar entrada de novo na ação do que entrar aí com alguma espécie de recurso, que no caso seria uma apelação, né? Muito bem. Então, o juiz verificou que faltava o requisito, mandou emendar, não emendou, aí ele extingue. Esse indeferimento pode ocorrer no juiz singular e pode ocorrer também no tribunal. Ô, Márcia, como é assim no tribunal, não é para recurso? Não, tem ações, né, que a gente dá entrada como uma rescisória. Se você não sabe, não se preocupe. É que tem ações que a gente dá entrada direto no tribunal, é de competência do tribunal. Quando essas ações vão direto para o tribunal, não passa pelo juiz, mas a gente distribui direto no tribunal, o relator pode indeferir ou o próprio colegiado pode indeferir a petição inicial. O indeferimento da petição inicial, ele pode ser total ou ele pode ser parcial. Existem casos, quem tem essa tese é Fred Didier. Existem casos, por exemplo, suponha que um advogado entra com uma ação e tem dois réus. Isso é um litisconsorte passivo, quando tem mais de um réu. Então, tem dois réus. Ele, então, deixa de informar o endereço de um e informa o endereço de outro. O juiz manda emendar, ele não emenda. O juiz vai, então, indeferir a petição inicial em relação àquele réu. Nesse caso, a gente está diante de um indeferimento parcial. Mas por que é importante entender isso? Observe que, nesse caso, o processo não vai ser extinto. Não foi um aborto, então. Ele continua, né? Aquele pedaço que foi tirado, o juiz tirou. Quando isso ocorre, o recurso que a gente tem que manejar, que a gente fala manejar, né? Manejar o remédio processual adequado para corrigir essa decisão do juiz, é um agravo de instrumento. Enquanto que, se o juiz indeferir toda a petição inicial, extinguir o processo e for aquele aborto que eu falei, o remédio processual, então, será uma apelação. Se você entender isso direitinho, com muito carinho, você vai ver que quando aparecer questões, e aparecem muitas questões, inclusive de OAB, que pergunta claramente se o indeferimento da petição inicial, contra o indeferimento da petição inicial, cabe um recurso de apelação ou um agravo de instrumento? Depende, né? Se ela for extinta completamente, apelação. Se for só um pedaço, a gente vai para o agravo de instrumento. É o artigo 330 do CPC que vai elencar as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Então, se a parte foi legítima, se a peça foi inepta, entre outras várias possibilidades, a petição será indeferida. Cada uma dessas possibilidades nós veremos em vídeos próprios, porque só a inépcia, quando é que uma petição pode ser inépcia, né? Merece que a gente veja em um vídeo separado. Por hora, eu queria só que você guardasse essa ideia de que indeferimento de petição inicial está na banda processual. O momento que o juiz indefere a petição inicial é quando ele toma contato. E mais ainda, eu esquecendo de falar uma coisa muito importante, tem que ser antes do réu ser citado. Se o juiz aceitou a petição inicial, recebeu, é o termo correto, e depois o réu diz que tem uma falha, ele vai extinguir esses pontos da petição com outra denominação, nunca mais com indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial só pode ocorrer antes da citação do réu, ponto. Se acontecer qualquer outra coisa, depois, jamais diga que foi indeferimento da petição inicial, jamais. Não pode. Não há essa possibilidade. Indeferimento da petição inicial somente antes da citação do réu. Combinados? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se ficou dúvidas sobre indeferimento e petição inicial,
coloca aqui no comentário, porque eu vou ter um prazerão de responder a sua dúvida, e assim a gente se conecta, e assim a gente compartilha, né? O que você sabe com o que eu sei, e a gente cresce juntas. Então, gostou? Dá o like. Não está inscrito? Se inscreve. Compartilha com amigos que precisa saber um pouquinho mais desse assunto. E aí, juntos, a gente fica mais forte, a gente aprende mais prazerosamente. Ok? Um grande abraço, então. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um artigo que eu escrevi sobre indeferimento de petição inicial. Eu gosto muito que o meu aluno veja, ouça e leia. E depois resolve algumas questões sobre indeferimento de petição inicial. Você vai fixar esse tema que vai ser uma maravilha. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.